No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma maneira bem simples de você saber o preço dos seus ovos de Páscoa agora em 2023 e você vai poder criar a sua própria tabela de Páscoa sem precisar copiar de ninguém, sem precisar olhar o preço que a concorrência está vendendo, simplesmente precificando os seus ovos de Páscoa da melhor maneira para você. Olá, eu sou a Polly e nesse canal eu te dou dicas de confeitaria para você fazer aí na sua casa, ganhar dinheiro com confeitaria dentro da sua casa. Então seja muito bem-vindo a esse canal. A gente está no mês inteiro dedicada à Páscoa, com muita dica boa aqui no canal para você colocar em prática aí na sua casa. Então já aproveita, se inscreve nesse canal e aproveita também para quando você terminar de assistir esse vídeo, dá uma olhada aqui na descrição que eu deixei a lista de todos os vídeos de dicas para você ganhar dinheiro na Páscoa agora em 2023 aqui na descrição. E hoje a gente vai falar de tabela de Páscoa e para você fazer a sua tabela de Páscoa agora em 2023 você precisa já ter definido quais são os produtos que você vai trabalhar. Você precisa saber exatamente quais são os tamanhos de ovos de Páscoa que você vai fazer agora em 2023 para vender e quais são os recheios que você vai trabalhar. A partir daí fica muito simples de você conseguir fazer a sua tabela desse ano, basta você precificar separadamente cada item do seu ovo de Páscoa. E o que isso significa? Significa que você vai tirar um tempo para precificar as casquinhas dos seus ovos de Páscoa, o seu recheio e as decorações que você coloca em cima dos seus ovos de Páscoa. Sabendo o valor de cada uma dessas coisas separadamente, você consegue fazer uma tabela aí bem eficiente para poder dar o preço final para o seu cliente. Lembrando que você não precisa ter 100 opções de casquinha e 100 opções de recheios no seu cardápio, muito pelo contrário, o simples funciona super bem. Então pega aí os melhores sabores, os mais vendidos, os que você já vendeu ao longo do ano e inclui no seu cardápio de Páscoa. Se você ainda não criou um cardápio de Páscoa, se você ainda não tem boas receitas para fazer agora para sua Páscoa de 2023, a gente ainda está em janeiro e dá tempo de você aprender a fazer essas receitas. Então vou deixar aqui na descrição um curso de ovos de Páscoa onde tem todos os sabores que realmente vende na Páscoa, que vende todos os anos e que faz muito sucesso. Isso vai te ajudar a vender mais agora em 2023. Então dá uma olhada aqui no primeiro link da descrição. Então vamos começar precificando as casquinhas de ovo de Páscoa, que você pode usar tanto para fazer os ovos de colher, como para fazer o ovo simples tradicional, que é aquelas duas bandinhas juntas. Esse é o ovo mais fácil de você precificar, porque ele só leva o chocolate. Então, como exemplo, vamos supor que eu vá precificar um ovo de 250 gramas e para fazer esse ovo de 250 gramas eu comprei uma barra de chocolate de 1 kg. E aí, para eu saber o custo dessa casquinha, eu tenho que fazer a seguinte conta: a quantidade usada na receita vezes o preço da embalagem fechada dividido pela quantidade total da embalagem. Ou seja, a quantidade que eu vou usar na receita é 250 gramas de chocolate. Eu vou multiplicar pelo que eu paguei, que é R$ 36,00 na embalagem de 1 kg de chocolate. E 1 kg de chocolate equivale a 1.000 gramas, então a gente vai dividir por 1.000. O resultado dessa conta foi o custo do meu ovo de Páscoa, que é de R$ 9,00. Não precisa ficar preocupada com essa conta, qualquer calculadora faz essa conta, a calculadora aí do seu celular faz essa conta e você consegue fazer isso para qualquer produto que você for vender aí na sua casa. Aqui no meu exemplo do ovo de 250 gramas deu R$ 9,00. Esse é o custo do meu ovo, ou seja, R$ 9,00 é o que eu estou pagando para fazer esse ovo de Páscoa. Eu não posso vender um ovo simples de 250 gramas para o meu cliente por R$ 9,00. Esse é o valor que eu pago para produzir esse ovo. E aí, agora que eu já sei o meu custo, que é R$ 9,00, tem outras coisas que eu tenho que levar em consideração.
Por exemplo, o desperdício na hora de produzir o meu ovo de Páscoa. Trabalhar com chocolate tem bastante desperdício, sempre fica um pouco de chocolate ali na sua espátula, na tigela que você usou para derreter o chocolate, nas forminhas, então a gente tem esse desperdício. Fora que a gente gasta com água, com detergente, com luz, com todas essas coisas, então a gente precisa colocar esses custos da produção embutido no nosso produto. Em todos os produtos que eu faço, eu adiciono uma taxa de 20%, que é referente a esses gastos que eu não consigo calcular ali direitinho, mas que eu preciso pagar no final do mês de qualquer forma. Então, para você colocar esse custo de 20% no seu produto, basta você pegar o custo do seu ovo de Páscoa, que no nosso exemplo foi R$ 9,00, e somar 20%. E para fazer essa conta, é só você fazer na calculadora 9 mais 20%. E aí a gente chega no custo total de R$ 10,80. R$ 10,80 é o custo total para eu produzir um ovo de Páscoa simples de 250 gramas. É o custo referente ao material que eu comprei para fazer e também um custo referente aos gastos adicionais que eu tenho com água, luz, detergente e tudo mais. E agora que eu já sei que eu gasto R$ 10,80 para produzir o meu ovo de Páscoa, o que eu vou fazer para dar o preço final para o meu cliente é multiplicar esse valor por 3. Então, o meu ovo de 250 gramas com custo de R$ 10,80 sai para o meu cliente por R$ 32,40. E aí, em cima desse valor, eu ainda vou adicionar o preço da minha embalagem. E se você ainda está na dúvida aí sobre embalagem para ovo de Páscoa e como isso pode deixar o seu produto mais caro ou o seu produto mais barato, já se inscreve aqui no canal que eu estou preparando o roteiro de um vídeo já para trazer aqui semana que vem sobre esse assunto e eu vou te explicar tudinho sobre embalagem e como não deixar o seu produto mais caro com a escolha da embalagem que você vai fazer. Então já aguarda esse vídeo que ele tá chegando por aí. E aí é assim que você precifica o seu ovo de Páscoa. Não tem erro, é só usar o cálculozinho que eu te dei, a formulazinha. Pega uma calculadora, não precisa fazer conta na mão nem conta de cabeça, faz na calculadora direitinho para todos os produtos que você tem no seu cardápio. A gente começou então fazendo a precificação da nossa casquinha de ovo de Páscoa. Para quem vai vender ovo de Páscoa de colher, com recheio e tudo mais, a gente precisa precificar também esse ovo de Páscoa de colher. E aí fica muito fácil de você precificar o seu ovo de Páscoa de colher. O que você vai fazer para precificar o seu ovo de Páscoa de colher é fazer o mesmo cálculo que a gente acabou de fazer na casquinha de ovo de Páscoa para o seu recheio. Então pega todos os itens que vai no seu recheio, leite condensado, creme de leite, chocolate, leite ninho, tudo na proporção certinha e faz o cálculo que eu acabei de te ensinar para a casquinha de chocolate. Depois que você fizer isso, você vai ter o preço já da sua casquinha de chocolate e o preço do seu recheio separadamente. Depois que você souber o preço do seu recheio, você precisa saber o preço da quantidade que vai na sua casquinha. Então, por exemplo, no ovo de 250 gramas que a gente acabou de precificar, eu coloco 150 gramas de recheio. E aí, para fazer esse cálculo, é muito fácil. O meu recheio, ele rende 550 gramas no total. Eu gasto R$ 6,00 para produzir esse recheio e eu uso 150 gramas no meu ovo. E aí, eu vou fazer o seguinte cálculo. 150 gramas, que é a quantidade de recheio que vai no meu ovo, multiplicado por 6, que é o preço que eu gasto para fazer o meu recheio, e vou dividir esse valor por 550, que é a quantidade total que rende o meu recheio. O custo do recheio do meu ovo de colher é de R$ 1,63. Adicionando 20% dos gastos incalculáveis, o custo do recheio vai para R$ 1,95. E aí, se eu quiser montar um ovo de colher de 250 gramas, eu sei que a minha casquinha custa R$ 10,80. E o meu recheio custa R$ 1,95. Então, somando os dois, o custo total para eu fazer um ovo de colher, ele sai por R$ 17,80.
R$1,75. Aí eu multiplico por 3 esse valor e chego no valor de venda para o meu cliente, que é de R$ 38,25. Assim você consegue fazer para todos os produtos que você tiver para vender na Páscoa agora de 2023. E a melhor forma de você vender os seus produtos na Páscoa é montando uma tabela de Páscoa. Então você vai fazer uma tabela, numa parte da tabela vai estar as casquinhas de ovos de Páscoa que você tem para vender, então os tamanhos da casquinha que você vai trabalhar e todos os preços dessa casquinha. Na outra parte da tabela vai estar todos os recheios que você vai trabalhar e o preço de cada um dos recheios. Quando seu cliente fazer o pedido com você, você já sabe o preço da casquinha, já sabe o preço do recheio e é só somar esses dois valores para dar o preço para o seu cliente. Assim você consegue ter muito mais variedade aí para oferecer para o seu cliente. Ele pode escolher um ovo grande, um ovo pequeno, um ovo médio, vários recheios diferentes, mas você sabe exatamente quanto custa cada tamanho da sua casquinha e quanto custa cada recheio que você tem no seu cardápio. E agora, muito importante, você precisa colocar o valor integral da embalagem no seu ovo de Páscoa. Então você foi lá na loja de embalagem, comprou uma embalagem de R$2 para um ovo de colher. O seu ovo de colher sai, sei lá, a R$40. O preço que você vai dar para o cliente é de R$42. Por quê? Porque é R$40 do seu produto mais R$2 da embalagem para você conseguir repor essa embalagem no seu estoque. Outra coisa, você também precisa precificar as decorações que você coloca no seu ovo de colher. Se você coloca brigadeiro, se você coloca Nutella, se você coloca beijinho, qualquer decoração que você coloque em cima do seu ovo de colher, você precisa precificar. Então você vai fazer o mesmo cálculo que a gente acabou de fazer. Vamos supor que você use brigadeiro enrolado em cima dos seus ovos de colher. Pega uma receita de brigadeiro, vê o custo dessa receita, enrola os seus brigadeiros, vê quantos que rende e faz o cálculo da unidade de cada brigadeiro. E aí você vai saber quanto que custa um brigadeiro e você vai saber somar esse valor ao seu produto final. Se você coloca 1, 2, 3 brigadeiros no seu ovo de colher, você vai saber exatamente quanto que custa cada um desses brigadeiros e vai adicionar esse valor no preço do seu produto. Dessa forma você não vai ter prejuízo nenhum trabalhando com ovo de Páscoa, fazendo os seus ovos de Páscoa para vender. E agora algumas considerações de coisas que pode acontecer com você, já aconteceu comigo, já aconteceu com toda a confeiteira. A primeira consideração é quando você vai precificar o seu produto e ele fica muito caro. Então não mude o preço do seu produto. Essa é a primeira coisa que eu tenho para te dizer. Se ficou muito caro, você precisa analisar o público para qual você vai vender esse produto. Ele ficou muito caro, mas é um público que paga esse preço, ok, você vai continuar com esse preço. Ele ficou muito caro para o público que você vende e o seu público não vai comprar por esse valor. O que você pode fazer é diminuir as porções que você vende. Então, se você vende um ovo de 500 gramas e ele ficou muito caro, passa a vender esse mesmo ovo por 250 gramas. Ele vai ficar mais barato. Outra coisa que você pode fazer é mudar os materiais que você usa para fazer esse ovo de Páscoa, mas tome muito cuidado quando você for mudar os seus materiais para não mudar a qualidade do seu produto. Então você poderia escolher um chocolate mais barato ou uma embalagem mais barata, ou se o seu ovo de Páscoa leva 3, 4 brigadeiros de decoração, você de repente poderia escolher uma outra decoração que fosse mais acessível e assim por diante até chegar no preço ideal de venda para o seu público. E assim você vai adaptando o seu produto ao público que você trabalha. A segunda consideração é não mudar o preço do seu produto depois de colocar ele no seu cardápio, porque o cliente pediu para trocar de preço. Se o cliente não pode pagar pelo seu produto, então você vai oferecer para ele um produto mais acessível do seu cardápio. Essa é a melhor dica que eu posso te dar. Tenha um produto acessível para oferecer para o cliente que reclama de preço. Quando o seu cliente reclamar que o seu ovo de 500 gramas está muito caro, ofereça para ele um ovo
de 250 gramas. Ofereça para ele um mini ovo de Páscoa ou ofereça para ele uma barra de chocolate recheada, mas não mude o preço do seu produto para se adequar ao seu cliente, tá bom? O preço do seu produto você só muda na hora que você está precificando, trocando ali, ajustando uma coisa ou outra para ficar melhor para o seu público, mas depois que vai para o seu cardápio você não troca mais. E a minha terceira consideração é que vale a pena fazer uma pesquisa da sua concorrência. Então dá uma olhada aí por quantas confeiteiras da sua cidade vai vender os mesmos produtos que você vai vender também. E veja que aqui eu não estou falando para você copiar o preço da sua concorrência, muito pelo contrário, a gente acabou de precificar o nosso ovo de Páscoa, a gente sabe exatamente quanto que custa o nosso ovo de Páscoa, mas é bom você saber também quanto que as suas concorrentes estão vendendo, quanto que as marcas estão vendendo, quanto que está um ovo de Páscoa aí no mercado da sua cidade, e tudo isso você vai analisar se o seu ovo ele está muito caro ou muito barato em relação ao preço que as outras pessoas estão vendendo. Então vale a pena você analisar isso também. E se você ainda está na dúvida do que vender na Páscoa agora em 2023, não se preocupa que ainda dá tempo de você faturar bastante nessa Páscoa. Eu fiz esse vídeo aqui com 17 ideias para você vender agora em 2023, muito boas para você faturar bastante aí na sua casa. Além disso, aqui na descrição do vídeo tem outros vídeos dessa temporada de Páscoa aqui no canal para você dar uma olhada e aprender um pouquinho mais. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!